Enquanto o coro se prepara, vamos todos ler esse texto que está no livro de Salmos, capítulo 71, versos 5 e 6. Diz assim: só tu, Senhor, és a minha esperança. Confio em ti, Senhor, desde a infância. Sim, de ti depende, desde o ventre de minha mãe. Sempre te louvarei. Eu admiro o compositor porque ele consegue fazer de uma melodia simples, de uma letra simples, muito verdadeira, algo tão precioso. Deus me deu a oportunidade, eu entendo que sempre que é a oportunidade de Deus, de ter participado recentemente em Lisboa, através da ESTE, o segundo congresso lusófono, país de língua portuguesa, de ciência das religiões. E uma das oportunidades que o congresso ofereceu foi disponibilizar para os congressistas ingressos para assistirem à peça, uma peça de 2h30 do Dante Alighieri sobre o inferno, no Teatro Nacional Maria II, um dos teatros principais lá de Lisboa. 2h30 de texto corrido. Mas lá no teatro tinha lá uma faixa muito grande, que também faz parte das informações sobre a programação do teatro, intitulado A Esperança é o Nosso Alimento. A esperança é o nosso alimento. Portugal vive uma campanha que eles chamam de Sementes da Esperança, especialmente por ocasião do Dia Mundial de Alimentação. Uma das coisas que se percebe hoje, não só na nossa sociedade aqui no Brasil, é o crescimento da fome. E nem sempre é fácil comer uma vez por dia. Há lugares que não se consegue nem comer uma vez por dia. E essa expressão, essa campanha, a esperança é o nosso alimento, é parte de um pensamento de um filósofo, escritor, ensaísta francês do século XVIII, Voltaire, que defendia as liberdades civis, inclusive a religiosa, o livre comércio. E ele diz que a esperança é um alimento da nossa alma ao qual se mistura sempre o veneno do medo. O medo é a antítese da esperança. O medo contrapõe a esperança. Mas essa esperança que Voltaire fala não é a nossa, pelo fato de ser Voltaire um deísta. Ele cria de um poder criador no mundo, que poderia ser Deus ou não, mas que esse criador não era um intervencionista na criação ou na humanidade. Era um Deus que nos deixava à deriva. Por isso, as lutas pelas liberdades civis, que são válidas, mas o que Voltaire diz ela não bate com a esperança cristã, ela se contradiz em relação à esperança cristã. Porque a esperança cristã é firmada num Deus que nos ama e num Deus que intervém nas nossas vidas, na nossa sociedade. A esperança é a principal causa de suicídio. Por quê? Quem se suicida, em geral, é porque ficou desesperado, ou desesperançado,
porque perdeu a esperança. E quando se perde a esperança, se perde o rumo da vida. Alguém que vive sem esperança, ele vegeta do ponto de vista existencial. Quando observa a nossa situação como país e as outras sociedades, nossa própria necessidade pessoal, eu entendo e creio na esperança como uma possibilidade de Deus, num abrir e fechar de olhos. Eu creio, e isso não me faz menos cidadão consciente por isso, que a esperança não é algo utópico, não é algo distante, não é algo inacessível, ou é algo apenas para a eternidade. E é também. Rubem Alves escreveu um livro que eu consegui comprar num desses mercados de livro usado, é uma edição esgotada, pelo que eu saiba, publicado em 69 em inglês, porque na época ele não podia publicar no Brasil, intitulado Da Esperança. E ele diz o seguinte sobre a esperança: a esperança tem que ser linguagem do possível dentro da história. E é. Quando eu espero em Deus, para a minha vida, para a vida dos meus filhos, da minha família, para a vida do meu país, para mim, eu penso dentro da linguagem do possível. A esperança não pode ser confundida, diz Rubem Alves, com fantasia ou ilusão, pois ele diz, se deriva da história e entrevê, a partir da experiência do passado, aquilo que é possível para a história. Então a esperança nos faz olhar para o passado, ver o que Deus fez no passado, isso na minha vida, na vida de um povo. Quando eu vejo tudo isso está acontecendo no país, eu lembro que na década passada, em especial, final do século XX, o Brasil era apontado como uma grande potência para missões no mundo. E ainda que às vezes tenham transformado missões em carnê, eu continuo crendo. Por uma série de fatores. E tudo que acontece é para o nosso bem, e vai ser para o nosso bem. Por isso, quando eu oro, eu faço um esforço muito grande para deixar de lado os meus pressupostos, para defender unicamente da vontade de Deus sobre o nosso povo. Porque a esperança não é utópica, não é fantasia, não é ilusão. Diz ainda Rubem Alves que a esperança emerge apenas quando somos capazes de ver como a liberdade se movimenta nesse caminho. Somente assim ela pode servir à ética, somente assim consiste numa maneira de perceber a história. Isto é, a esperança, ela existe e ela floresce no terreno da liberdade. Para que eu possa ter esperança, para que eu possa potencializar a esperança, ela se desenvolve num terreno que me dê liberdade para isso. Ou então a liberdade, a causa da liberdade passa a ser minha esperança. Se eu creio que Deus potencializa em Cristo, a partir da esperança, mudança nas minhas estruturas, nas próprias estruturas sociais, a liberdade é esse terreno onde isso pode se realizar. Quando não se realiza, eu oro e eu espero em Deus a partir da liberdade e pela liberdade. Porque a liberdade deve ser sinal da verdade que liberta.
Também diz Rubem Alves que a linguagem da libertação humana tem suas raízes no presente. E ela fala a partir das dores de um presente que quer se tornar liberto, ao qual não é permitida a transformação de seu projeto de história, se não for pela esperança e pela liberdade. Mas eu não quero falar nesta noite, não quero pregar nesta noite sobre Rubem Alves, ainda que seja um texto muito interessante. Talvez eu seja o tipo ingênuo que no ramo da teologia crê na Bíblia de capa a capa. Ainda que eu considere algumas coisas da hermenêutica, eu entendo que a Bíblia é a palavra de Deus. E é nela que eu me fundamento. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos 1 a 11, fala dessa esperança. Paulo usa uma palavra elpis, que na realidade se contrapõe, que a expectativa do mal resulta em medo. Quando você olha para a sua vida e teme pela sua vida, é porque de certa forma algum mal causa esse medo na sua vida. Esses dias eu refleti muito sobre a nossa autonomia de vida. E se eu não tiver esperança em Deus, eu vou temer. Porque de repente nós podemos perder nossa autonomia de vida. Num piscar de olhos nós podemos ficar uma pessoa dependente. Eu não estou falando financeiramente. Mas a esperança é a expectativa do bem, aí gera esperança. Diz assim a palavra de Deus: justificados, pois, pela fé, tenhamos, Romanos 5:1, né? Tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A glória de Deus é a base da minha glória também. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz esperança, a perseverança e a perseverança produz a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta ou envergonha, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois quando éramos ainda fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, quando nós éramos ainda pecadores. Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos recebido a reconciliação. Esse é um texto cheio de promessas com garantia. Promessas de justificação, de paz, de graça, de esperança na glória de Deus, de vitória nas tribulações.
que é da perseverança como fundamento, na experiência ao lado de Deus, da esperança que não envergonha, do amor de Deus que está derramado em nós, do Espírito Santo que está derramado em nós, o amor de Deus que não está fundamentado em méritos pessoais. Isso é um avanço muito grande na fé, meu irmão. Isso é libertador da fé. Deus não... A bênção não é compensatória. Não é baseada nos méritos. A bênção de Deus é porque Deus ama. Eu sou amado de Deus. É lógico, se eu ando por caminhos de novidade de vidas, eu vou colher frutos disso. Mas não é um toma lá da cá, não é uma troca. Se você se comportar bem, eu te dou o lanchinho da tarde. Se você se comportar bem, eu te dou o pirulito. Se você se comportar bem, eu dou o carro. Se você se comportar bem, eu dou o seu emprego. Não é assim que Deus faz. O amor de Deus não está fundamentado em méritos pessoais. E nisto está a prova do amor de Deus por nós. E o texto também fala de promessa e esperança. Esperança. Paulo diz que tem a sua confiança na eterna salvação. Eu tenho dito de outras vezes aqui do púlpito, e acho que deveria ter mais coisas escritas. Mas no capítulo 15 de Coríntios, Paulo diz o seguinte: por isso que a esperança também nos aponta para a eternidade. Paulo diz, versículo 19 do capítulo 15 de 1 Coríntios: se é só para esta vida que esperamos em Cristo, e esperamos em Cristo também para essa vida, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Paulo não está dizendo que a esperança em Deus é unicamente para essa vida. Mas Paulo está dizendo que essa esperança, ela é escatológica, na medida que nos aponta para a eternidade da salvação em Deus. Eu sou salvo, eu tenho a garantia da salvação em Deus. O problema é que quando nós pensamos em pecado, pensamos simplesmente no ato de Deus nos tirar do inferno, sem compreendermos que a esperança, que a salvação é um ato libertador de Deus. Por isso eu quero pensar nesta noite 2 tópicos nesta esperança. Primeiro, e é bom dizer que não fomos chamados para a vida em Cristo apenas para esperar a morte em Cristo. Na hora que ela chegou. Na hora que ela chegar, chegou. A esperança é e será sempre o resultado de uma caminhada histórica viva. É uma história pessoal, é uma história social, é uma história individual, é uma história coletiva, é memória individual, é memória coletiva. Esperança é e será sempre o resultado de uma caminhada histórica. Por isso Paulo diz, até chegar à esperança, que passaremos pela tribulação, que é o ato de prensar, de pressão. Ou em outras ocasiões eu disse, é quando aprendemos a separar o que é palha e o que é semente. E dificilmente você vai aprender a separar o que é palha e semente aos 20 anos, meu filho. Porque com 20 anos não pensávamos certas coisas. Ou pensávamos. É resultado da perseverança, que é a estabilidade, a constância e a tolerância, ou a paciência esticada. Para que eu possa ter constância, para que eu possa ter estabilidade, para que eu possa ter tolerância, eu devo ter vivido nessa estrada da minha vida experiências onde eu tive que buscar estabilidade, onde eu tive que buscar tolerância, onde eu tive que buscar constância. E é bem provável que em algum momento dessa história eu não tive constância, eu não tive tolerância, eu não tive paciência, eu não tive estabilidade. Isso não é apenas quando somos jovens.
Às vezes, manter a estabilidade é um ato hercúleo. Ou não? Qual de nós que não já teve a vontade de chutar o pau na barraca? De largar tudo? De jogar tudo por ares? De romper com pessoas que amamos? Porque estabilidade, constância e tolerância é resultado dessa perseverança, dessa experiência. Por isso vai gerar experiência, que é o teste, que é o julgamento daquilo que estamos vivendo na tribulação, na perseverança. A vida não é construída quando fazemos um city tour pelas necessidades. Necessidades passageiras da vida. Mas quando nos deparamos com a realidade, estou ou sou necessitado. Nesse fim de semana, particularmente, eu sofri uma experiência difícil. Meu pai ficou no corredor de um hospital, numa maca, toda madrugada até amanhecer. E esse é o resultado de todos nós que não temos um plano de saúde. E graças a Deus pelo SUS, realmente graças a Deus. Você às vezes via isso nos programas, você não é comigo. É quando chega o seu momento, você grita, esperneia, questiona, clama por justiça e grita. Por isso que a esperança não é construída no city tour das necessidades. É quando eu me deparo com a realidade e digo, eu sou necessitado. Não estou falando do ponto de vista apenas econômico, ou porque ficou à noite no corredor de um hospital numa maca. É difícil. Porque a esperança, irmãos, é resultado de uma caminhada, de uma jornada. Converse com a irmã Rosária, aos 92 anos, e pergunta a ela como foi a caminhada dela. Em que momentos ela teve que manter esperança? Esperança não é retórica. Esperança não é uma palavra bela apenas do que é bonita do cristianismo. Vocês viram o hino lindo? Mas esperança é algo impregnado de existência humana, de fragilidade humana. Ela é sempre resultado de uma caminhada, inclusive a esperança política, resultado de uma caminhada. Camus diz que, em meio ao inverno, ele diz num dos seus poemas, em meio ao inverno, eu aprendi finalmente que bem dentro de mim morava um verão invencível. Bem dentro de mim mora a esperança. Nós sofremos. Eu costumo conversar com Deus certas coisas. Minha esposa tem reclamado muito do meu silêncio. Hoje pela manhã eu até usei uma palavra forte, uma das palavras fortes, em relação à experiência com Cristo, porque às vezes eu vejo Cristo muito distante dos nossos atos.
esperança é a presença encarnada de Cristo. E que a garantia dessa esperança está no amor de Deus. Eu sou um cidadão político e entendo que a solução, humanamente falando, para a nossa sociedade está na política. Não na politicagem. E oro por esse tempo, como os irmãos têm orado. O problema é que às vezes nós oramos a partir de pressupostos que nós temos, que a solução seria A, B, C ou D. E às vezes não estamos abertos para ouvir Deus falando de outro jeito que não estamos acostumados. Mas é preciso, e aí eu volto a dizer, é preciso buscar conhecer biblicamente a dimensão do amor de Deus. A cruz é o clímax desse amor, sem dúvida, mas não foi a única, é a maior de todas, mas não foi a única expressão do amor de Deus. Deus é um Deus que liberta, que ouve o clamor de um povo que está sem esperança, sem liberdade. Deus é um Deus que alimenta, Deus é um Deus que cura, Deus é um Deus que acolhe, Deus é um Deus que suaviza, Deus é um Deus que abraça, Deus é um Deus que socorre, Deus é um Deus que escuta, e Deus é o Deus que levou Jesus à cruz por amor a nós. Não resta dúvida que os dias estão difíceis, e não é só para nós. Hoje de manhã eu falei à igreja que a minha esperança é que possamos todos aprender a ler história, a compreender a história. Inclusive a história da igreja que estamos estudando a história da igreja que estamos estudando na EBD. Mas eu preciso, irmão. Tem dia que o medo tenta tomar conta do meu coração, acho como do coração dos irmãos. Esses dias eu vi alguém que sempre foi muito autônoma, segurando a minha mão, tremendo o tempo todo. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Autonomia é relativa, irmãos. A nossa garantia está somente na esperança que temos em Deus. E isso precisamos compreender. Eu não estou aqui para vender milagre para ninguém, nem para dizer que a solução vai ser fácil. Eu estou dizendo que a esperança não envergonha, não desaponta. O mundo acontece além da sua porta. O problema do mundo não está unicamente na sua casa. Se é que tem, se não tiver, amém por isso. Mas há um mundo lá fora. Há irmãos em Cristo que padecem perseguição, que padecem de fome, que padecem de regimes que não trazem esperança, que não criam na sociedade a liberdade. Esses dias eu vi a entrevista de um jornalista que está auxiliando, acho que Fátima Bernardes, no programa, um jornalista negro. Ele diz, eu estou aqui, ele diz, por uma luta que veio, que antecedeu a isso. E aponta algumas pessoas que lutaram por essa causa. E assim nós temos. Para uns a vida parece mais fácil, para outros mais difíceis. Para alguns povos, para algumas nações. Mas para todos nós. Eu preciso que você compreenda isso. Não é chavão. Não é repeteco. Não é fazer jejum de 7 dias que vai resolver toda a sua vida. Você pode fazer para ouvir Deus falar no seu coração? Pode. O jejum é bom para isso. Para ouvir a voz de Deus. Mas a esperança, ela é construída na caminhada. Ela é construída na vida.
estou finalizando um artigo sobre história, memória, reverses e psicossomática, e usei um autor, um professor, que diz que a história é o grande palco da vida. Hoje eu posso contestar, a gente pode contestar. Eu penso que a vida é o grande palco da história. É na vida onde se constrói todos os saberes. E um deles, um dos fundamentos bíblicos, é a esperança que vem de Deus não desaponta. Por isso eu me decepciono com os homens e continuo-se em pé. Me abate, me tira do prumo naquele momento, mas eu continuo, me decepciono, porque no dia que eu deixar de confiar nas pessoas, eu não trabalho mais com gente. Deus me chamou para trabalhar com gente. Mas a minha esperança está em Deus. Eu creio num Deus que intervém na história, na minha vida, na sua vida, na vida da sua família, na história da sua vida, na história da igreja. Porque esse Deus, e eu volto a dizer, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? É isso que eu creio. E creio que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso eu faço a escolha: ou eu murmuro e vou brigar com Deus, questionar a existência de Deus, ou vou me submeter à verdade da palavra bíblica, que diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Eu não entendo agora, não compreendo agora, às vezes nem aceito naquele momento. Mas a minha esperança é fundada num Deus de amor, num Deus que tem olhado para mim, para a minha vida, para a sua vida, para a vida do nosso país, para a vida da igreja. Esse dia nós cantamos no culto de oração um hino chamado Minha Pátria para Cristo, que talvez a maior parte de vocês nem conheçam mais. Minha Pátria para Cristo, eis a minha petição, uma letra do Westminster, missionário pioneiro aqui, com Bilichter. Ele diz: salve Deus a minha terra, salve Deus a minha pátria varonil. Eu creio nisso. Eu creio que Deus vai reverter esse momento de achincalhamento. Porque se roubamos é porque tivemos escola. Se brasileiro faz coisa errada, porque ao longo da história, explorado por vários povos nessa América Latina toda aqui, fomos obrigados a criar imagens, santos do pau oco. Esse é um passado, é passado. Se reflete. E eu tenho esperança. Porque meu irmão pobre não nasceu para ser fadado a ser miserável. Isso não combina com a esperança que eu tenho em Deus, irmãos. Não combina. Deus não nos salvou para nos conservar miseráveis na vida. Deus nos salva para quem não sabia ler, aprender a ler também. Quem só comia uma vez por dia, poder comer 2 vezes por dia. Quando eu vejo o pastor Simão dizendo que quando voltar para a África tem que passar 1 ano de treinamento fazendo uma comida só por dia. E eu vejo pessoas às vezes dizer: pastor, isso é culpa da prática religiosa. Desculpe, irmãos. É fechar os olhos para a história. Esperança nos faz olhar para frente. Esperança nos faz não ter o dinheiro do lanche, não ir para a escola com fome, mas pensar que eu vou vencer essa etapa. Esperança me faz olhar para as dificuldades da vida, o momento difícil, e crer num Deus
Por isso não sou deísta. E crer num Deus que se envolve comigo. Um Deus que continua se encarnando naquele que me estende a mão. Um Deus que se encarna na igreja que socorre. Um Deus que se encarna em Cristo para perdoar o meu pecado. E me dá uma esperança que ela excede essa existência humana, mas ela não é só para esta vida que nós cremos, mas também é para esta vida que nós cremos. Entende, irmão? Por isso, esperança não é uma filosofia de vida, é fé. É fé. E isso está afirmado no fato de que temos segurança, porque somos de Jesus. O hino que nós vamos cantar agora diz isso. Tudo que tem fôlego e som, louve ao Senhor nesta hora. Vamos ficar em pé. Vamos cantar o hino 375. Uma tradução, a outra diz: que segurança. Na verdade, prefiro do que essa. Porque tem dia que eu não estou feliz. Que a felicidade dele é tomar até meus problemas. Mas eu sou de Jesus. Desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Vai ser uma peregrinação. Se eu chamar aqui à frente quem quer ir, um ou outro vai vir agora. Quem quer ir agora? Então temos que gemer nesse tabernáculo. E nós vamos ficar nesse tabernáculo na esperança. Vamos cantar? Vivo feliz, pois sou de Jesus.
podemos olhar todas as circunstâncias, não as negamos. Sabemos da sua influência social, sabemos da sua influência na vida das nossas famílias, na vida do nosso povo, na vida da nossa gente. Mas nós podemos olhar com esperança, entender que a tua esperança transcende a qualquer um de nós. Ela não está baseada em qualquer um de nós, mas está fundamentada no amor de Deus em Cristo Jesus. Pai, nunca sabemos os dias que teremos a enfrentar pela frente. Aliás, Jesus mesmo disse que basta cada dia o seu mal. Que talvez não pudéssemos suportar se pudéssemos antever. Mas podemos entrever o poder da glória da tua esperança em nossas vidas, na nossa gente, na tua igreja. Leva-nos, Pai, com a mensagem da esperança. Talvez a circunstância da semana tente nos roubar essa mensagem. É bem provável, Senhor. Que enfrentaremos esse dualismo, esperançar ou desesperançar. Mas ajuda-nos a fortalecermos sempre a nossa esperança em Ti. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Deus nos abençoe. Obrigado, irmãos.